Não é possível prever, mas antes de abrir a sala da comissão já havia 12 deputados para se inscrever. Nós já atingimos um número aí perto de 130 deputados e as inscrições se encerram assim que o primeiro começa a falar. O presidente Rodrigo Maia anunciou no início da semana que vai manter encontro com os governadores para tentar incluir os estados na reforma da Previdência. Nós estamos aqui no corredor das comissões com a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que é vice-líder da minoria, e o deputado Silvio Costa Júnior, que é do PRB de Pernambuco, ele é vice-líder do partido lá. Nós vamos conversar com eles agora sobre esse debate que vai acontecer. Deputada, vão ser aí muitas horas de debates. A senhora está animada? Muito bom dia. Olha, nós não podemos falar em animação, muito embora exista uma disposição para o debate, porque a reforma é muito ruim. Nós precisaríamos do Brasil tratar de encher o caixa da Previdência e não de jogar a crise nos ombros dos mais pobres, dos mais sensíveis. Então não se discutiu, por exemplo, como é que nós poderíamos incluir o microempreendedor empresarial, não é? Como é que poderíamos incluir essa massa de desempregados que estão na informalidade e que não pagam a Previdência? Como buscaríamos os devedores, os fraudadores, as massas falidas que deixaram enormes rombos no imposto previdenciário, por assim dizer, não é? Então, essa é uma discussão que precisaria ser anterior a qualquer reforma. E essa discussão foi perpassada, foi pulada. E por isso, o substitutivo, ele tira algumas iniquidades, é bem verdade, o que é uma vitória do movimento popular, das grandes passeatas, da greve geral que aconteceu a semana passada e também de um reclamo dos partidos do centro. E essa aliança eventual do centro com a esquerda faz a diferença hoje aqui na Câmara dos Deputados, mas ainda persistem várias desconstitucionalizações, ainda persiste um pedágio cruel de 100% para os servidores públicos, mesmo para os mais antigos, e, lamentavelmente, privilégios como para os militares foram mantidos no texto do substitutivo do deputado Samuel Moreira. Deputado Silvio Costa, o seu partido faz parte da base de apoio ao governo. Como é que o senhor vê esse debate da reforma da Previdência? Parece que agora a coisa vai. Olha, primeiro o PRB tem tido uma postura de independência aqui na casa e naturalmente votando de acordo com o que for bom para o país. Você sabe que independente do presidente da República, se nós tivéssemos Haddad, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, o próprio Bolsonaro, qualquer presidente responsável nesse momento teria que estar fazendo a reforma da Previdência. Não é uma reforma de um governo, é uma reforma para o país. Eu penso que depois da Constituição Federal de 88, a reforma da Previdência é um dos temas mais importantes do nosso país, porque depois da reforma da Previdência nós poderemos avançar em outras reformas importantes para o Brasil, como a reforma tributária, como o novo Pacto Federativo e como a reforma do tamanho do Estado brasileiro, que isso é fundamental para a retomada do crescimento do país. Naturalmente, depois de ouvir a sociedade civil organizada, o centro, a oposição e até atores do governo, nós chegamos a um entendimento importante que foi a retirada de pontos, na nossa avaliação, que não eram para estar na reforma da Previdência, como a desconstitucionalização, como a capitalização, como a questão do BPC, do trabalhador rural, da redução dos professores, entre outros pontos que na nossa avaliação foi importante. O meu sentimento é que a reforma ela será aprovada na comissão e a posterior será aprovada no plenário da Câmara Federal. Eu acho que é importante que a gente possa avançar. Eu defendo o trabalhador porque defendo o emprego e só através da reforma da Previdência, a retomada do investimento público é que nós buscaremos a geração do emprego e da renda para o país. Eu acho que esse é um desafio de todos nós, é avançarmos na reforma, independente da coloração partidária, e trabalhar para ajudar o Brasil. Lógico que a reforma não deixa de ser dolorosa para alguns setores da sociedade, mas esse é um problema não só do Brasil, mas de todos os países do mundo. E países que fizeram a reforma, a exemplo de Portugal, hoje estão crescendo, gerando emprego, e é isso que nós desejamos para o povo brasileiro.
Pois é, deputada, houve mudanças aí no relatório, que atendeu inclusive pleitos aí da oposição. Você acha que a reforma ficou mais palatável para o parlamento? Não, a reforma continua indigesta. É importante dizer que acabou o tempo de contribuição, acabou a idade de aposentadoria. Hoje o tempo de contribuição é que é em voga. Por exemplo, em relação aos professores, que não havia idade mínima, hoje a mulher vai se aposentar com 57 e o homem aos 60 anos. Portanto, não há uma diminuição. Eram todos 60, diminuiu para 57 as mulheres, mas se estabeleceu a idade de aposentadoria do professor e não se levou em consideração o tempo de contribuição, que em geral se começa mais cedo, especialmente no serviço público. O serviço público continua sendo diabolizado, como se a maior parte dos servidores fossem marajás. É importante dizer que a maior parte dos servidores se aposenta com o teto igual ao do INSS. Você vai ter nas carreiras topo do serviço público, aí sim, salários mais altos para alto grau de responsabilidade também, mas é muito importante dizer que um pedágio de 100%, se você tem 2 anos para se aposentar, vai trabalhar mais 4. Se você tem 10 anos para se aposentar, vai trabalhar 20. E ainda abrangendo os servidores antes de 2003, que foi quando foi realizada uma reforma abrangente da Previdência no governo Lula, onde se colocou o critério de fazer uma interpolação entre tempo de serviço e tempo de contribuição, não é? Eu votei contra à época, estou no meu 5º mandato, mas porque também achei que não se pegou os pontos fundamentais. A reforma era também fiscalista e transferidora, não é, de responsabilidades para os trabalhadores, sem o Estado fazer o seu papel primeiro, mas pelo menos fazia essa interpolação. E agora essa interpolação cai para o serviço público. Então continua sendo um relatório que precisa de uma série de ajustes para diminuir o peso nos ombros dos mais pobres, dos mais sensíveis. Por exemplo, desconstitucionalizações. As pensões ainda são jogadas para estados. Nós temos vários aspectos, os professores também, vários aspectos do relatório que desconstitucionaliza, e isso foi um acordo realizado no âmbito da comissão. Portanto, nós vamos discutir profundamente o relatório, apontar as suas inconsistências, mas, ao fim e ao cabo, a oposição votará contra, porque compreendemos que era necessário, primeiro, uma reforma fiscal, sanear a natureza fiscal e não querer fazer a potência fiscal em cima daqueles que, na verdade, contribuem a vida inteira para, ao final da sua capacidade laboral, gozarem a sua aposentadoria. O relatório continua sendo um relatório que dificulta, que adia a aposentadoria de quem contribui. Deputada, a deputada Alice Portugal bem lembrou que o governo federal, no sistema de servidores, já promoveu algumas reformas. E na verdade, o que se sentia falta era reformar os sistemas próprios dos estados e dos municípios. E nessa negociação, pelo menos até o lançamento do relatório, os estados ficaram de fora. Você acha que é possível ainda esse esforço do deputado Rodrigo Maia, o presidente Rodrigo Maia, de trazer os governadores? É possível reinserir os estados nessa reforma da Previdência? Olha, é importante registrar que o primeiro a taxar os inativos no Brasil, que eu respeito profundamente, foi o presidente Lula. A presidenta Dilma criou o FUNPRESP e a partir daí nós começamos a ter um regramento mais claro para os servidores públicos. Então muitos presidentes, desde Fernando Henrique, defendiam e defendem até hoje a necessidade da reforma da Previdência para o país. Naturalmente hoje são mais de 130 inscritos que vão participar do amplo debate. O relator Samuel Moreira tentou ter sensibilidade de ouvir a maioria da casa e é natural que alguns pontos ainda possam ser mais esclarecidos, mais debatidos e a gente chegar a um denominador final para o plenário. Eu percebo que do próprio relator, o relator está sensível a ouvir ainda a oposição, ouvir a casa sobre a situação de mérito. Há uma discussão sobre a questão das regras de transição, sobre a questão da própria redução ainda da idade do tempo de serviço do professor e acho que alguns ajustes devem ser feitos até a votação no plenário. Nós esperamos que na primeira semana de julho. E em relação aos governadores, eu tenho um profundo respeito pelos governadores do Nordeste, mas muitos governadores, infelizmente, estão sendo irresponsáveis. Por quê?
porque os estados do Nordeste estão quebrados. Infelizmente, os estados estão em falência fiscal. Se não fizer a reforma, daqui a 2, 3 anos vão quebrar. Por exemplo, o meu estado de Pernambuco, nós temos um déficit de 2,6 bilhões de reais, enquanto o estado investe 600 milhões. Ou seja, a conta não fecha. Daqui a 3 anos, é mais inativos do que ativos. Então é preciso que se tenha muita responsabilidade e que os governadores eles possam pedir aos seus aliados para ajudar na aprovação da reforma da Previdência. Eu acho que até a próxima semana, nos próximos dias, a gente pode exercitar o diálogo com os governadores, com os prefeitos e, se for necessário, se houver um acordo para votarmos com a entrada de estados e municípios, eu não vejo dificuldade. Como também nós podemos criar um gatilho de 3 meses, ou seja, a gente aprova e em 3 meses, por maioria simples, os governadores podem validar a reforma. Eu acho importante que a gente possa chegar ao entendimento, porque essa reforma não é a reforma de um partido, ela tem que ser uma reforma no Brasil. E eu não tenho dúvida, se essa reforma não passar, o Brasil vai quebrar, os aposentados não vão receber e daqui a 3, 4 anos o Brasil pode entrar em falência fiscal com 21 milhões de desempregados, servidores sem receber, uma situação dramática que a gente pode viver no nosso país. Obrigado, deputado. Deputado, vocês continuam aqui com a gente, daqui a pouco a gente volta. Vera, é com você.